Olá, eu sou Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, o podcast do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. A partir desse momento você acompanha uma análise de alto nível sobre questões de impacto no mundo e os reflexos no Brasil. A gente está gravando na sede do SEBRE, no Rio de Janeiro, o mesmo local que recebe os conselheiros, representantes de governos estrangeiros, executivos, empresários, jornalistas também, especialistas em relações internacionais. Eu converso hoje com a Ana Toni, que vem a ser secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Ela é conselheira do SEBRE, economista, doutora em ciência política. Entre várias coisas, ela foi diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade e presidente do Conselho Internacional do Greenpeace. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Leila. Aliás, me sinto em casa, né? Aqui no SEBRE, se essas paredes falassem, né? Tantas reuniões, tanta coisa boa. Vamos começar falando de PAC. O que o PAC traz para a política de clima brasileira? Eu acompanhei o lançamento do PAC no dia 11 de agosto. Foi muito interessante, porque neste PAC a gente tem muita coisa de resiliência nas cidades, adaptação de mudanças do clima, muita coisa sobre transição energética. Então é um PAC que está totalmente sensível às mudanças do clima. Não quer dizer que assim, todo o PAC não considera mudanças climáticas da maneira que a gente gostaria, mas ele tem uma vertente muito importante de mudanças climáticas. Imagino que é a primeira vez que esse filtro foi usado e demonstra aí esse comprometimento do presidente Lula, do governo Lula, da gente ter esse olhar de mudanças do clima em todas as políticas, né? Uma coincidência foi que o lançamento do PAC se deu dias depois da cúpula da Amazônia, né? Da cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e muito se falou da falta de um compromisso de zerar desmatamento até 2030, falou-se também, se omitiu a questão do petróleo, né, um comprometimento de não se explorar petróleo da região, e foi algo que ambientalistas levantaram. Como é que você vê o resultado dessa cúpula que aconteceu em agosto? Eu tive o prazer de estar em Belém e ver a cúpula. Foi linda, foi linda. Eu acho que assim, foi um ponto de retorno, sabe, um turning point, assim, mudou a chave mesmo, porque era a Amazônia, os países da Amazônia falando com uma voz coletiva, falando, sim, temos um problema de desmatamento e nós vamos resolver o problema, falando isso para o mundo, enfrentando o problema. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo assim, a região, o chamado do presidente Lula, atendido ali por todos, e sendo ativo e altivo de falar assim, sim, temos um problema e precisamos também de ajuda. Em relação à meta, que foi tão debatida, tudo é uma questão de expectativa, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. Da nossa perspectiva, assim, foi muito importante a fala e a escrita, o que está na declaração, que fala que todos os países não vão deixar a Amazônia chegar num ponto de não retorno. A gente sabe também que os cientistas já olham o que é o tal do ponto de não retorno, é entre 20% e 25% de desmatamento da Amazônia. E a gente tem os 17% hoje em dia, né? Da brasileira, né? Mas assim, estou olhando como um bioma. Então, assim, indiretamente temos uma meta. Então, indiretamente, a meta é essa, é o ponto de não retorno. Mas também eles colocaram e criaram o tal do IPCC da floresta amazônica, que vai poder se debruçar não só na Amazônia brasileira, mas na Amazônia, no bioma como um todo, e nos ajudar, aí sim, a ter uma meta muito mais específica, ajudando a guiar a política pública com a melhor ciência. Então, assim, foi um primeiro passo, não havia um encontro desses presidentes, no último foi há 14 anos atrás, então acho que como primeiro passo foi maravilhoso mesmo de ter aí a região falando o que precisamos e como queremos. Em relação a petróleo, óleo e gás, esse é um problema e eu acho que não é um problema só da região, não é um problema só do Brasil. O mundo ainda não falou quando é que a gente vai ter que parar de usar combustíveis fósseis. A ciência já está falando
tanto o IPCC quanto a Agência Internacional de Energia já falaram, não deveríamos mais ter nenhum poço, abrir novos poços de petróleo. Podemos explorar os que aí estão, mas não deveríamos abrir novos. Então, assim, a ciência já está nos guiando, mas a política sempre demora um pouquinho para chegar, né? Então, acho que isso não é um problema só da região. Eu colocaria para o mundo e principalmente para os países desenvolvidos que têm aí o problema de energia muito maior do que o nosso. E há uma discussão no governo, né? A gente sabe que o dissenso, aliás, ele pode ser muito bem-vindo, porque é conversando com o diferente que a gente avança. Mas exatamente. Há posições divergentes a esse respeito, né? Permitir ou não a exploração na margem equatorial, né? E, de novo, assim, lá no Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina já deixou isso também bastante claro. A gente quer ser guiado pela ciência. Nós temos um órgão de licenciamento ambiental, que é o IBAMA, que pediu mais um estudo, que é o estudo de avaliação das bases sedimentares. Esse estudo não foi apresentado, então, obviamente, a gente pediu novamente, teve que negar, por enquanto, essa licença, mas o IBAMA já deu diversas licenças na região. Então, assim, vamos deixar que a melhor da ciência, a melhor da técnica, nos guie no que é o melhor, tendo todos os estudos e eles provando que realmente não tem um impacto ambiental direto. Talvez o IBAMA repense. Mas se tiver, o que é provável, não só direto como indireto, está aí. Obviamente, aí depende de uma decisão política do presidente Lula em ver como é que ele quer conduzir essa decisão, né? É uma decisão importante, muito importante, porque é uma região muito frágil, né? Então, saber exatamente como é que essa exploração, se vier a acontecer, poderia afetar uma região tão frágil. Isso é importante que a gente tenha isso muito bem documentado, analisado, antes que a gente entre numa exploração que depois não tem retorno. Ainda falando de Amazônia, tivemos uma ótima notícia esse ano, que foi, no começo de 2023, uma redução do desmatamento. Por outro lado, a gente teve um desmatamento recorde no Cerrado. Como é que você vê esses números? Assim, primeiro, vejo com muita alegria, e acho que a gente tem que celebrar, se a gente lembrar onde é que a gente estava há um ano atrás. Uhum. Há um ano atrás a gente não sabia se ia ter democracia nesse país, né? A gente estava num outro momento político, com níveis de desmatamento imensos. Então, a primeira coisa é celebrar que nesses últimos 6 meses, quando a gente compara os mesmos meses, a gente está aí numa queda de 42%. Do desmatamento na Amazônia. A gente está na Amazônia, aí teve a cúpula da Amazônia falando de como é que a gente lida com esse problema. Só que não é só a Amazônia, nós temos outros biomas e agora eu acho que o problema é no Cerrado. Acho que o sinal político o presidente Lula já deu, até antes de assumir, né, que é desmatamento zero até 2030. Essa é a visão, né? Não é só, acho que a visão só do presidente Lula, certamente da ministra Marina, mas acho que de todos e todas os brasileiros que realmente se importam com o futuro do Brasil. A Amazônia coloca o Brasil no mundo, a Amazônia, como diz nossa querida também aqui do SEB, a ministra Isabela Teixeira, coloca o Brasil no mundo e retira o Brasil do mundo. Então, esse é um tema. Agora, todos os outros biomas terão que ajudar. A dificuldade ali, que uma coisa é que é o comando e controle, o sinal político que se dá, não chegar lá os policiais, não deixarem que as ilegalidades que estavam acontecendo aconteçam. E acho que, nesse primeiro momento, foi o que fez esse nível de desmatamento cair. Mas a gente também tem, no nosso Código Florestal, a gente também tem muito possível desmatamento legal. Então, assim, pessoas, por exemplo, no Cerrado, por exemplo, nos Pampas, que poderiam legalmente desmatar através do Código Florestal, mas que a gente espera que o governo consiga também criar incentivos econômicos para que esses proprietários de terra que tenham florestas nas suas terras não queiram desmatar, que eu acho que é esse que vai ser realmente chegar lá. Tem que ter incentivo, né? Tem que ter um incentivo, tem que ter ambos. Sim. Temos que ter... sanção também. Tem que ter sanção, comando e controle, tem que ter sinalização política, mas também tem que ter incentivos, tem que ter regulamentação fundiária. Então, assim, a gente acho que já entendeu qual é o pacote de coisas que precisam ter para fazer com que a gente realmente acabe o desmatamento. Só que elas não acontecem todas ao mesmo tempo, não temos todos os recursos. Alguns instrumentos
instrumentos econômicos como bioeconomia ainda não estão maduros, o mercado de carbono... Eu quero falar disso já já. Então, o mercado de carbono a gente ainda não conseguiu regulamentar. Então, alguns dos instrumentos fundamentais para esse novo Brasil ainda não estão maduros, ainda não estão todos colocados. Mas tendo vontade política, tendo visão, tenho certeza que a gente vai conseguir colocar e estou vendo isso acontecer. Como eu estou lá dentro agora, eu estou vendo a gente conversando na regulamentação do pagamento de serviços ambientais, a gente está vendo o Bolsa Verde, diversas políticas que estão acontecendo não só no Ministério do Meio Ambiente, mas também na Fazenda, né? Vimos aí, nós temos um ministro da Fazenda que está se colocando como ministro também verde, né? Pacote verde, né? Transição ecológica, né? A transição ecológica. Trabalhamos muito próximo ali com o Ministério da Fazenda, mostrando essa política transversal que precisa dentro do governo e que a gente vê mais e mais todos os ministérios aí abraçando essa causa, porque não é uma causa de um governo, é uma causa do Brasil. É o Brasil conseguir se colocar, mais uma oportunidade do Brasil se colocar na geopolítica do mundo. São os nossos recursos naturais. Então vamos tratar bem deles, né? Você me deu o gancho para a gente ver o que disse para nós o Jorge Viana, que é o presidente da Apex Brasil, né? A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Vamos ouvir a fala dele. É fato que a União Europeia aprovou uma legislação no ano passado, entrou em vigor esse ano, já estava discutida há algum tempo, criando restrições para produtos que têm origem em áreas desmatadas na Amazônia. Por conta da agressão que o Brasil estava fazendo no governo passado aos povos indígenas, a invasão de unidade de conservação, mas isso é passado. Em 6 meses, isso mudou completamente, a ponto do presidente Lula, inclusive, exigir, e ele está correto, eu também fiz um artigo falando a mesma coisa, que haja uma mudança na legislação da União Europeia, porque o Brasil, se levarmos em conta o trabalho dos produtores, do agronegócio, da proteção das populações tradicionais, povos indígenas e também o volume de unidade de conservação, o Brasil pode tranquilamente construir uma imagem em cima da sustentabilidade. O Jorge Viana me disse que conversou contigo e que vocês falaram da possibilidade de existir um selo Brasil Sustentável e vir a se fazer roadshow, né, vendendo o Brasil com uma nova cara. Então, primeiro, meu querido amigo Jorge Viana, ele tem visão também, né? Eu acho que ele está olhando o Brasil lá na frente e acho que é como ele colocou, o Brasil é um país que tem um potencial para ser exportador de soluções climáticas, exportador de produtos limpos, tanto produtos alimentares como também produtos industriais. Então, como a ministra Marina Silva fala, vamos ser exportadores de soluções climáticas, né? Então, acho que ele está com essa visão, acho que é uma visão realmente super importante. E como é que a gente faz com que as pessoas percebam isso? Porque uma coisa é a gente saber disso, mas o consumidor fora do Brasil tem que entender e perceber isso. Os últimos 4 anos, como o próprio Jorge mencionou, péssimos, né, para a imagem do Brasil lá fora. A gente reputação a gente consegue, demora muito para a gente ter uma reputação, daí que a gente pode perder muito rapidamente, acontece na vida de todos nós. Mas no caso da reputação dos países é um pouco a mesma coisa. E infelizmente, os últimos 4 anos foi uma mancha na nossa reputação. Mas acho que agora, com esses últimos 6 meses, mostrou-se que esses últimos 4 anos, foi uma exceção. O Brasil sempre esteve na vanguarda da política climática, da política ambiental. Vamos continuar a ser e vamos transformar não só as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas, mas, novamente, como a ministra está falando, vamos transformar as nossas vantagens comparativas também em vantagens distributivas, porque não adianta só, né, o setor privado ganhar, a gente vai ter que fazer com que todo o Brasil ganhe. Todas as populações e principalmente as populações mais baixas. A gente tem que ajudar a gente a fazer com que a área social também se beneficie dos ganhos aí dessa política ambiental que a gente agora está
colocando também para a economia. É o S do ESG, né? Isso, é o S. E é o S que tem ressonância, é o S que faz com que essas políticas sejam permanentes. E eu acho que agora a gente entendeu que abraçando, acho que a parte econômica já entendeu do nosso potencial de competitivo no mundo, sendo uma potência ambiental. A gente agora ainda tem que demonstrar que abraçar a questão ambiental é também uma solução social e principalmente no combate às desigualdades. A gente tem que fazer essa tradução, ela ainda não está dada. E eu acho que isso vai ser o decisivo para a permanência dessa política. Tem um ator-chave em tudo isso, que é o agro, né? E a respeito do papel do agro, eu conversei com o Marcos Ianchi, que também é conselheiro do SEBRE, como você, professor de agronegócio global, coordenador do INSPER Agro Global. Vamos ouvir o que ele falou com a gente. Olha, eu acho que o agro pode ser vilão, vítima ou solução, né? Ele é vilão na questão lá do desmatamento, né? Uma vez que o Brasil ainda está desmatando 1,2 milhão de hectares por ano e, obviamente, essas áreas acabam virando normalmente pasto e criação de gado, né? Então, aí tem algo que precisa ser feito, principalmente no combate à ilegalidade, né? Porque 95% é ilegal. E tem o lado solução, né? Que é o lado super bacana, que é uma grande oportunidade para a gente. Aliás, reduzir o desmatamento também é uma grande oportunidade, mas pelo lado das tecnologias, você tem um monte de coisa acontecendo na propriedade rural, seja a segunda safra, a terceira safra, integração lavoura-pecuária, bioinsumos, tem um monte de coisa que deveria gerar incentivos ao produtor, que está acontecendo pelo mercado. Tem também muitas agroindústrias e trades que estão implementando sistemas de geomonitoramento, de agricultura de baixo carbono, de rastreamento de animais e de produtos. Então tudo isso que vem acontecendo já aqui no Brasil nas últimas 3 décadas poderia virar um ativo nas negociações internacionais. Você concorda com ele? Não, eu totalmente concordo, tem esses 3 lados que ele colocou, e também nós temos os agros. Né? Pois não é monolítico, né? Não é um agro monolítico, né? Você tem, como ele contou, o agro vilão, você tem o agro solução. Acho que o agro também vem mudando muito rapidamente, né? Muito rapidamente, absorvendo essa nova demanda da sociedade de abraçar a questão ambiental. E para mim, Leila, assim, a gente construiu a nossa economia, não só nós, o mundo inteiro, nos últimos 300 anos, baseado numa noção de economia que era linear, ela não era circular. Ela era uma agricultura expansionista, não só nós, mas no mundo inteiro. Agora a gente percebeu que ela tem que ser uma agrofloresta, ela tem que respeitar a natureza. Há questões como metano, por exemplo, né? Questão assim, como metano são novos conhecimentos. Antes a gente não tinha esses novos conhecimentos. A gente tem uma economia que é baseada em combustíveis fósseis, agora está entrando a necessidade do renovável. Então, assim, a minha sensação é que todos os setores econômicos perceberam que não é que vão todos acabar. Alguns deles, logicamente, terão que se repaginar ou acabarão. Mas o maior problema vai dar tempo? Eu não vejo, não tem assim um vilão que eu vou fazer de propósito, quero aquecer o planeta para todo mundo sofrer. Não é isso. Temos que fazer uma transição para uma economia de baixo carbono e, infelizmente, com muita pressa. E nesse processo de transformação tão rápido que precisamos como planeta fazer, alguns players vão sofrer mais, vão perder a oportunidade econômica, outros vão surgir, mas a pressa, e eu acho que essa emergência climática, a gente ainda fala de mudança do clima, é mais do que mudança, a gente está numa emergência climática, a gente está numa crise. O relatório do IPCC, o AR6, nos mostra que as consequências da mudança do clima estão vindo muito mais cedo do que a gente imaginava. Estão colocando um período de 20 anos mais cedo do que a gente imaginava. Olha aí as chuvas, inundações, deslizes. Então, é nesta pressa que causa esse tensionamento entre os diversos players.
Porque, logicamente, é duro mudar, né? É duro, a gente está acostumado com seu carrinho, a combustível fóssil, agora estão te falando, olha, você tem que mudar, ou anda de ônibus, ou anda a pé, bicicleta, ou compra um carro elétrico, ou de biocombustível. É muito duro fazer as pessoas mudarem. Então, acho que é essa pressa, mas essa pressa é o que vai nos salvar. Então, eu espero que, assim, não é só mudar aqui política pública, é com quais as políticas públicas e quais os setores econômicos que podem liderar esse processo o mais rápido possível. A gente fala de cidade, fala das florestas, fala do agro, e a gente não costuma falar muito da nossa costa, né, e da questão dos oceanos, que também acho que esse é um tema fundamental se a gente quer mudar tudo e lidar com essa emergência climática, não? Nossa, eu fico super feliz com a sua pergunta, porque os oceanos é o maior regulador de mudanças do clima. Se os oceanos não estão vivos e saudáveis, não tem nenhuma possibilidade da gente lutar contra as mudanças do clima e combater as mudanças do clima. Então, ele é o nosso grande regulador. E, como você falou, a gente pensa muito pouco nos oceanos. Estou muito feliz porque na Secretaria Nacional de Mudança do Clima, agora a gente tem uma diretoria inteira para cuidar do oceano, da zona costeira também, e para a gente fazer a ligação entre mudanças do clima e o oceano. Uma das coisas, por exemplo, que a gente está vendo, agora que, né, tem muita coisa acontecendo em terra, tem muita demanda para acontecer coisas na área marinha. Por exemplo, eólica offshore, logicamente óleo e gás, temos turismo, temos pesca, hidrogênio, tem muita esperança que a gente consiga olhar para o hidrogênio a partir do que se possa produzir também nas áreas oceânicas. Agora, temos que nos organizar, a gente tem que fazer um mapeamento espacial marinho antes que todos esses empreendimentos comecem, para a gente ver qual é o melhor lugar, como é que a gente vai dar conta de tantas atividades. Temos que olhar onde estão os melhores spots de biodiversidade na área do oceano, para a gente, a partir também deles, ver as melhores áreas para exploração econômica. Então, acho que a gente tem uma oportunidade. O Brasil tem 8.522 km² de costa, né? Então, temos uma oportunidade imensa na nossa área marinha. Agora, a gente tem que fazer um pouco diferente do que a gente faz na terra. Vamos fazer direito, vamos mapear, vamos fazer esse zoneamento para fazer da melhor maneira possível, combinando preservação da natureza e, logicamente, desenvolvimento econômico. Você acha que é motivo de pessimismo ou ceticismo o fato de a COP28 ser presidida pelo sultão Al Jaber, quer dizer, CEO da maior empresa petrolífera de Abu Dhabi, aquela coisa toda? Isso causa desconforto, né, para alguns. Não, causou bastante desconforto, né? Ali no começo, quando ele foi colocado como o presidente da COP, causou algum desconforto. Por dois motivos, né? Porque normalmente o presidente da COP era uma pessoa que vinha de relações internacionais, tem que ser um negociador muito hábil e, logicamente, as pessoas ainda não o conheciam como um embaixador ou um presidente, algum ministro que já tivesse essas habilidades. Ele representa um setor difícil, né, que é o setor que a gente também vê ainda como um dos maiores de combustível fóssil, com maiores problemas. Sabemos que ele é uma das pessoas que investiu muito em energias renováveis, mas uma COP não é o resultado da performance de uma pessoa. Uma COP é o resultado do coletivo. E é este coletivo que estará sendo julgado. Obviamente, ele tem um papel importante como presidente da COP, mas é este coletivo que vai estar sendo julgado. E tomara que, sendo ele uma pessoa da área de combustíveis, que consiga ser mais ambicioso em falar de temos sim que sair de combustível, pensar numa data para isso, pensar em maneiras de fazer isso, na qual dê também a oportunidade das empresas terem esse tempo de transição, mas não resta dúvida, a gente tem que ter um fim, uma data, um dia, onde o que acontece com combustíveis fósseis hoje em dia é o que vai determinar o futuro do planeta. Então, de novo, não dá para a gente fingir que esse problema não está na mesa. Ele está, ele mais do que ninguém conhece esse problema, porque é do ramo,
Então, tomara que eles nos ajudem aí a ter posições mais ambiciosas nessa área. A gente tem que ter uma data e conseguir falar sobre quando vamos acabar de usar esses combustíveis ou que uso nobre esses combustíveis têm, que vai ser muito mais reduzido do que é hoje. Para algumas coisas não vai mais precisar de combustíveis fósseis. Bom, tem um apetite do mundo para investir no Brasil, né, em energia limpa aqui, e acho que as fósseis talvez já atraindo menos, né, esse investidor internacional e filantropias e esse capital verde, essas finanças verdes que há pelo mundo, né? Sobre isso, eu falei com o Sérgio Suchodolski, que é Senior Fellow aqui do SEBRE, sócio da VR Investimentos, né, integrante do Conselho Consultivo da Fundação Amazônia Sustentável. Então, vamos, peraí, eu vou de novo. Sobre isso eu falei com o Sérgio Suchodolski, que é Senior Fellow aqui do SEBRE, sócio da VR Investimentos, integrante do Conselho da Fundação Amazônia Sustentável. Então vamos ouvir o que ele falou com a gente. Exemplos bastante concretos, né, de como as finanças sustentáveis, finanças climáticas estão evoluindo no Brasil. Nós tivemos emissões recordes de títulos temáticos nessa área no ano passado, chegando a quase 30 bilhões de dólares. Vários bancos multilaterais de desenvolvimento com grande portfólio no Brasil. O próprio IFC, que é o braço privado do Banco Mundial, tem o seu maior portfólio no mundo no Brasil, e uma oportunidade para a gente regulamentar o nosso mercado de carbono. Pois é, isso é fundamental, né? Você já tinha dado a deixa antes, regulamentar o mercado de carbono é algo que está fazendo os olhos crescerem, e uma estimativa publicada pela Folha de São Paulo, não muito tempo atrás, fala em poder de atração de algo como 120 bilhões de dólares, ou seja, é algo significativo. Então, assim, eu acho que o tema mercado de carbono é fundamental. Nós estamos ali no governo, agora vai ser, a gente já tem um texto acordado, estamos conversando muito já com os congressistas, com os senadores e senadoras sobre esse texto. Isso acho que vai sair rapidamente. Eu não sei se o mercado de carbono é um novo mercado, tem esse potencial que está todo mundo falando aqui no Brasil. Tomara que tenha, torço para que tenha, e a gente está se esforçando para que estamos atrasados no mercado de carbono. Mas não dá para falar só de um instrumento econômico, sabe? Tem muitos outros. Temos pagamentos de serviços ambientais, pagamentos por ecossistemas, obviamente temos bioeconomia, taxonomia. A gente tem que olhar assim, para um arcabouço novo de instrumentos econômicos, na qual o mercado de carbono é um, tomara que seja tão significativo, mas ele é só um entre muitos. O que eu acho que a gente está vivendo é um mundo realmente em transição. Então, eu acho que nesse momento, em vez de aquilo lá é minha bala de prata, é com esse que eu vou, eu acho que a gente tem que olhar para uma cesta de soluções. Nesse sentido, gosto muito do approach que o ministro Fernando Haddad está tendo de olhar diversos instrumentos econômicos. Aliás, reforma tributária é fundamental para a questão climática. E o Brasil se reposicionando neste lugar. E eu acho que é isso, o Brasil está fazendo escolhas agora. E a escolha que o Brasil está fazendo não é só como é que a gente vai vender temas climáticos, né? O Brasil está fazendo uma escolha de modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento que é, sim, de baixo carbono, ainda bem, mas também com desigualdade, com combate à desigualdade, logicamente, e trazendo benefícios à população. Então, eu vejo que é um momento muito simbólico do Brasil estar fazendo uma escolha consciente de modelo de desenvolvimento baseado no que a gente tem no Brasil. Porque a maioria dos nossos modelos de desenvolvimento eram baseados em modelos que a gente copiou da Europa, dos Estados Unidos, era um copy and paste que a gente transferiu para cá. Por exemplo, a solução que você fez a pergunta anterior sobre gás. É uma solução que está sendo discutida como um combustível de transição na Europa, na Índia, na China, em outros países. Vamos ver que recursos naturais nós temos. Que modelo é esse que nós queremos? Então, eu vejo um momento muito único que, sim, estamos fazendo escolhas
do modelo de desenvolvimento que queremos e, a partir disso, trazer os investimentos que precisamos. E não o oposto, tem investimento para não sei o quê, então vamos criar uma política pública para isso. Isso não fica, né? Não é permanente. Então eu vejo um momento muito rico que a gente está vivendo agora, de estar podendo ter essa oportunidade, novamente, o Brasil se pensar desse lugar grande, potente, né? Essa potência que o Brasil é. E é uma janela de oportunidade a gente presidir o G20, né, por um ano e, em seguida, a gente sediar a COP30 no Brasil? Olha, parece até que os astros estão alinhados, sabe? Porque acabamos de presidir aí a cúpula da Amazônia, agora tem o G20, vamos presidir aí o IBSA, depois o BRICS, o Mercosul e ainda temos a COP30 em 2025, né? Então, assim, esse horizonte temporal, o Brasil está num lugar de liderança global nesses fóruns, sabendo o que quer, a gente pode não só influenciar o que acontece no Brasil, mas a gente pode também influenciar o que acontece no mundo, alinhando o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, assim, os astros estão muito alinhados, então vamos aproveitar da melhor maneira possível para fazer isso, né? Porque eu acho que a gente tem uma oportunidade realmente única agora e vejo a vontade, como eu falei, política da gente conseguir usar, porque nós somos, né, nossos piores inimigos, né? A oportunidade política chega e a gente não a usa. Tomara que dessa vez a gente consiga usar para o benefício aí de todos os brasileiros e brasileiras. Ana, muito obrigada. Adorei essa conversa. Espero que você tenha gostado. Gostei muito, agradeço. Eu adorei essa novidade no SEBRE da gente poder ficar conversando dos assuntos aqui que a gente normalmente conversa em salas fechadas. Obrigada, Lina. Essa edição do SEBRE Conversa fica então por aqui. Agradeço demais a participação da secretária Ana Tônia, agradeço a sua audiência e já convido todo mundo, a Ana e você, para a próxima conversa. Essa edição do podcast teve a direção feita por mim, Leila Sterenberg, e pelo Felipe Vasques, produção da Daniele Tomazelli, edição do Felipe Vasques, produção executiva do Pedro Formitag, trilha sonora original do Marcos Souza, trabalhos técnicos do Betão Ferreira e Eduardo Pique, com apoio técnico da HD Solution. Muito obrigada e até a próxima conversa.